A minha oração é para que o Espírito Santo continue falando ao seu coração. Eu creio que sementes já foram liberadas, o Espírito Santo de Deus já está ministrando, mas eu creio que o Senhor ainda tem uma porção para a sua vida. Eu creio que o Senhor ainda tem uma porção para a minha vida. Eu gostaria que você pudesse abrir a sua Bíblia, a Palavra de Deus, no Evangelho de João, capítulo de número 8. Nós vamos ler a partir do primeiro versículo, os versículos iniciais do Evangelho de João, no capítulo de número 8, que tem como contexto uma mulher que foi surpreendida em adultério, foi trazida até Jesus, colocaram um caso diante de Jesus, e esse era o cenário desse contexto. Evangelho de João, capítulo de número 8, a partir do versículo 1, diz assim o texto: Jesus, porém, foi para o Monte das Oliveiras. Ao amanhecer, ele apareceu novamente no templo. Todo o povo se reuniu ao seu redor e ele se sentou para ensiná-lo. Os mestres da lei, os fariseus, trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida no ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E você, o que tem a dizer? Eles estavam usando essa pergunta para testá-lo, a fim de terem fundamento para acusá-lo. Jesus, porém, inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e disse: Se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Ele inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Os que ouviram, acusados pela consciência, foram saindo um de cada vez, começando pelo mais velho, até que Jesus ficou só com uma mulher que estava diante dele. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: Mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Jesus declarou: Eu também não a condeno. Vá e de agora em diante abandone a sua vida de pecado. Palavra do Senhor para nós. Eu quero convidar você a olhar com um olhar clínico, um olhar de Cristo para esse texto. Nós podemos extrair daqui muitos princípios valiosos. Eu quero pedir a sua atenção para que nós possamos receber do Senhor esta noite, para que nós possamos aprender dentro de um contexto tão pontual. É um ambiente de julgamento. Uma mulher surpreendida em adultério é trazida diante de Jesus, e os fariseus, os religiosos, indagaram Jesus, perguntando: Jesus, o que o Senhor vai fazer numa situação como essa? A situação é esta: a lei de Moisés disse apedrejá-la, devemos fazer. E aí Jesus é maravilhoso demais. O silêncio de Jesus ecoa naquele momento. O silêncio de Jesus, ele faz mais impacto do que o barulho dos religiosos. Agora, deixa eu trazer um contexto. Nós vivemos tempos de julgamento. Julgamentos que vêm de todos os lados. Vivemos uma era onde as redes sociais se tornaram tribunais digitais. As pessoas são canceladas, condenadas e expostas, não só por erros, mas por histórias que elas mesmas ainda tentam superar. Vivemos uma geração que julga com o dedo, expõe com a câmera e condena com o post. As redes sociais se tornaram rios de piranha, ou seja, se você sangrar, você será dizimado. Se a mulher adúltera, ela vivesse hoje, ela não seria levada até Jesus. Ela seria exposta em um vídeo, marcada com um arroba e viralizada em segundos. Cancelada antes mesmo de ser ouvida.
não por fariseus com túnicas, mas com perfis com Wi-Fi. A propósito, fariseus modernos vestem roupas de seguidores e carregam celulares. Mas entenda, muitas vezes o julgamento mais cruel não vem do lado de fora, o julgamento mais cruel vem do lado de dentro. Há pessoas que conseguem perdoar o mundo inteiro, menos a si mesmas. Eu quero extrair daqui alguns pontos, extrair desse texto alguns pontos para trazer ensino. A propósito, eu creio que há um tempo onde o Senhor está levantando uma igreja madura no Brasil. Há um tempo onde o Senhor está falando, há um tempo onde o Senhor está nos forjando como filhos de Deus autênticos. Eu quero extrair, o primeiro ponto que eu quero extrair daqui: todos têm pedras nas mãos, mas ninguém tem mãos limpas. Provavelmente você recebeu essa embalagem tão bonita, e essa embalagem aqui tem uma pedra, e essa pedra, e aqui, ela está levando o tema da mensagem entre pedras e perdão. Todos nós temos escolhas e fazemos escolhas constantemente. Eu creio, assim como aquela multidão diante de Jesus, naquele cenário de acusação, eles tiveram escolhas, possibilidades de fazerem escolhas. Assim como eu e você, nós temos possibilidades de fazer escolhas constantemente. A propósito, nós vivemos de escolhas. Nós somos livres para tomar as nossas decisões, qualquer que seja a nossa escolha. Mas certamente nos tornaremos escravos das consequências das escolhas que fazemos. Por isso que não tem nada místico aqui. Essa pedra veio de algum lugar por aí. Não tem nada místico, mas é para que a gente possa, através de um memorial, entender que as pedras estão nas nossas mãos, mas é uma escolha o que nós vamos fazer com ela. Todos temos pedras nas mãos, mas ninguém tem mãos limpas. Olha o que o versículo 7 diz: se algum de vocês estiverem sem pecado, seja o primeiro a atirar pedra nela. Jesus se voltou para a multidão. Querido, a mulher foi exposta publicamente, mas ninguém expôs a própria consciência. Os religiosos expuseram a mulher, mas esconderam seus próprios pecados. Quem atira pedra geralmente está tentando desviar os olhos das suas faltas, das suas próprias falhas. Todos carregam pedras, mas nenhum tinha moral para atirar. O salmista, Salmo de número 130, não vai estar projetado. No versículo 3 e 4 diz assim: se tu, soberano Senhor, registrasse os pecados, quem escaparia? O salmista indaga. Pergunte a si mesmo: tenho apontado mais do que eu tenho orado? É uma boa indagação. Será que talvez nós não estamos correndo o risco de sermos mais julgadores do que intercessores? Antes de julgar alguém pela queda, lembre-se de quantas vezes você precisou da graça para se levantar. Mateus capítulo 7, não vai estar projetado, fala do julgamento ao próximo. Olha só: não julguem, é o julgamento. Não julguem e não serão julgados. À medida que vocês julgarem, vocês serão medidos. Ou seja, é a mesma métrica que Deus vai usar, é a mesma métrica que você está usando. A forma como você mede, você será medido. A forma como você julgar, você será julgado. É assim que o texto diz. Ele continua dizendo: porque você repara o cisco que está no olho do seu irmão, mas não se dá conta da viga que está no seu próprio olho. Agora, e quando você mesmo é o seu próprio acusador?
E quando as próprias pessoas se tornam seus maiores acusadores, a condenação dos outros ecoa alto, mas a voz da autocondenação pode gritar ainda mais. Muitos vivem presos em erros do passado. Eu não sei qual é a sua história, eu não sei a forma, as circunstâncias que te trouxeram até aqui. Mas há uma palavra de Deus para a sua vida. A graça te alcançou, o perdão de Jesus te alcançou. Queridos, a mente se torna um tribunal onde você mesmo se condena todos os dias. A vergonha é o carcereiro silencioso. Romanos capítulo 8, versículo 1 diz assim: agora, pois, já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Romanos 8,33 diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Você foi justificado por Deus, nós fomos justificados por Deus. Há um amor, há uma graça que nos alcança. Isso é graça, é favor de Deus. Nós não merecemos, mas essa graça nos alcançou. Pare de viver como réu em um julgamento aonde Deus já encerrou. Tira o peso. Há uma palavra para você essa noite. Tira o peso. Muitos estão aprisionados no passado pela culpa, pelo medo, pelo trauma. Mas há uma palavra de Deus para você esta noite. Há uma escolha a se fazer entre pedras e perdão, inclusive sobre você mesmo. Entenda, se Deus te perdoou, você não tem mais o direito de se condenar. Queridos, a Bíblia fala que Satanás é o nosso acusador, ele nos condena, ele nos acusa constantemente. Constantemente ele está batendo numa tecla de acusação. Ou seja, você precisa escolher qual é a voz que você vai ouvir. Segundo ponto que eu destaco: a graça não ignora o pecado, mas redireciona o pecador. Olha o versículo 10. Mulher, Jesus perguntou, onde estão eles? Os seus acusadores, aonde estão? Ninguém a condenou? Sabe, hoje é uma pergunta que Jesus faz para nós: aonde estão os seus acusadores? Jesus, ele não negou o pecado daquela mulher, ele revelou o poder do arrependimento. Sabe, queridos, Jesus não diz está tudo bem, ele ofereceu um recomeço. Jesus não passou a mão no pecado daquela mulher, não. Jesus não fez de conta, não. Jesus, ele abomina o pecado, mas ele ama o pecador. Ele restabelece, ele reconfigura, ele coloca o pecador numa nova postura, num novo caminho. Ele redime, ele é poderoso para fazer. O perdão não é omissão, ele é a oportunidade para recomeçar. Graça é o amor que nos encontra no fundo do poço, mas nos empurra para fora dele. Essa é a graça. Essa é a graça. Aquela mulher foi tratada com dignidade mesmo diante daquela dor. Ela foi tratada com dignidade. Sabe, nós como filhos de Deus, nós temos tratado com dignidade as pessoas. Será que é um olhar introspectivo, um olhar para dentro, de entender como filhos de Deus que somos, como nós estamos diante de cenários? Sabe, como aquela mulher foi submetida, levada diante de Jesus, muitas situações e circunstâncias são levadas diante de nós, todos os dias. E nós podemos fazer uma escolha entre as pedras e o perdão. A graça de Deus, ela não aprova o pecado, mas não desiste do pecador. Sabe, existe uma graça que nós precisamos entender em Deus, de separar pessoa do comportamento.
É o cuidado que eu sempre digo para nós não corrermos o risco de jogar o bebê junto com a água suja da banheira fora. O bebê tem valor. Sabe quando você está dando banho no bebê e ele está sujo e aquela água da banheira vai ficando suja? Cuidado para quando você não descartar a água, aquilo que é mais precioso e junto fora, o bebê. É por isso que nós precisamos separar pessoas do seu comportamento. Existe falta de caráter, mas existe falha de caráter. São diferenças. Existem pessoas que estão passando por processos na vida, e Deus está tratando, Deus está cuidando. A propósito, Deus não desperdiça absolutamente nada. Inclusive, a questão que você está vivendo, a humilhação que você está passando, Deus está forjando o seu caráter para potencializar você para uma grande missão, para um grande propósito. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça, o favor de Deus. Existe uma luta interna. Como Deus pode me amar depois do que eu fiz? É uma pergunta que está dentro de cada um. A culpa diz, você é isso. A graça diz, você fez isso, mas eu posso te transformar. Romanos capítulo 5, versículo de número 20. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. 1 João 1,9, não vai estar projetado, mas diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Ele é poderoso para nos perdoar. Isaías 43:25 diz assim: eu mesmo, o Senhor está dizendo, sou o que apago suas transgressões por amor de mim, disse o Senhor. É por amor dele, sou eu mesmo que apago as tuas transgressões, por amor de mim, diz o Senhor. Há uma frase que eu destaco: se Deus decidiu apagar, por que você insiste em reescrever? Queridos, entregue os seus capítulos da sua história, que você tem vergonha de ler. Relembre situações em que Deus te deu um novo caminho. Faça um exercício. Compartilhe seu testemunho com alguém que vive debaixo de culpa. A sua história, a minha história, pode ser o evangelho que muitos ainda não ouviu. A graça não apaga a memória, mas ela cura a dor. Terceiro ponto: você pode sair do mesmo lugar, mas com outra direção. Olha o versículo 11. Então Jesus declarou: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Querido, a resposta de Jesus encerrou a condenação e iniciou uma missão: vá e não peques mais. O diálogo de Jesus encerrou a condenação, mas Ele deu uma oportunidade, Ele enviou aquela mulher para o destino dela. Agora você vai e não peques mais. Agora você vai e ressignifica a sua história. Agora você vai e tem a oportunidade de fazer diferente. É isso que Jesus faz com a gente. Ele ressignifica. Deus não apenas nos tira do erro, Ele nos conduz para um novo destino. Ele nos tira de um lugar, mas não apenas nos tira de um lugar, Ele nos projeta para um destino nele. Vai, não peques mais. Vá, seja minha voz, vá. Tenha a representatividade do reino. Cristo em você, Cristo em vós, é a esperança da glória. Ei, testemunhe, seja testemunho de vida por onde você for. Seja agente de cura por onde você passar.
para que as pessoas possam olhar para você. Não era aquela mulher, não era aquela mulher que fez isso, não é aquela mulher que fez aquilo. E aí eles vão enxergar em você a luz de Cristo, vão enxergar a vida de Jesus em você e vão glorificar o nome do Senhor. É isso que o testemunho faz. O recomeço de Deus inclui transformação e direção. Sabe, queridos, são escolhas. É por isso que Mateus capítulo 23, versículo 12, a Bíblia diz que qualquer, pois, que a si mesmo se exaltar, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. A Bíblia não diz que os humilhados serão exaltados, a Bíblia está dizendo que aqueles que escolherem se humilhar, serão exaltados. Há uma escolha. Eu não sei qual é o ponto, eu não sei qual é a situação, eu não sei onde chegou a sua história, a sua situação, mas há uma oportunidade diante de Jesus, há uma oportunidade para você rasgar o seu coração, há uma oportunidade de você ser transparente, há uma oportunidade de você ser sincero diante de Deus, e essa sinceridade, essa escolha de se humilhar, Deus vai te exaltar no tempo dEle, Deus vai te projetar no tempo dEle, Deus vai te usar no tempo dEle, porque Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é perdoador. Esse é o nosso Jesus. Escolhas. São escolhas. A dor de quem quer mudar, mas ainda se sente preso. Existem pessoas que desejam mudar, mas estão aprisionados em culpa, traumas. Muitos querem seguir, mas estão paralisados por lembranças, falhas e traumas da vida. Há uma palavra de libertação para você nesta noite. Ei, homem, aonde estão os teus acusadores? Ei, mulher, aonde estão os teus acusadores? Mas não existe só isso, existe um envio. Vá e não peques mais. Filipenses capítulo 3, versículo 13 diz assim: esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que estão adiante. Ou seja, eu me esqueço do que passou e eu foco naquilo que está adiante. Nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição, nós somos daqueles que avançam com o nosso foco em Cristo Jesus. Nós não somos daqueles que retrocedem. Tem pessoas que ficam vivendo no passado, tem pessoas que ficam remoendo o passado, tem pessoas que ficam se automutilando no seu passado. Ei, Jesus já te tirou de lá, Jesus já te perdoou, Jesus já trocou as suas vestes, Jesus coloca um anel no seu dedo, Jesus coloca novas sandálias nos pés e diz: vai, segue, vá, eu estou com você. Ressignifica a sua história, levanta a cabeça e siga a sua vida. Uma palavra de Deus para você. Isaías capítulo 1, versículo 18 diz assim: ainda que os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão brancos como a neve. Jeremias capítulo 30, versículo 17, o Senhor diz: pois eu restaurarei a sua saúde e curarei as suas feridas. Declara o Senhor sobre a sua vida, declara o Senhor sobre a sua casa, declara o Senhor sobre a sua história. O Senhor está dizendo: eu restaurarei a sua saúde, eu curarei as suas feridas. Há uma declaração do céu sobre você, há um decreto do céu sobre a sua vida, há um decreto de Deus alcançando a sua casa, alcançando a sua história. Receba no seu coração. Ele restaura, Ele ressignifica, porque Ele é Deus para fazer, Ele é soberano para fazer. Quem vive de passado morre para o propósito. Há uma palavra de ensino para você nesta noite. Há uma palavra que está quebrando cadeias no reino espiritual. Há uma palavra que está rompendo com as correntes. Eu sinto isso no meu espírito. Eu sinto que algo está acontecendo no reino espiritual. Eu sinto que Deus está rompendo algo na vida de muitas pessoas aqui.
Eu sinto que o Senhor está colocando abaixo toda culpa, toda acusação. Ei, há uma palavra de Deus para você. Aonde estão os seus acusadores? Aonde estão eles? Ei, mulher, ressignifica a sua história. Ei, homem, levanta a sua cabeça. Há um futuro glorioso para você. Há um futuro de paz. Há um futuro de esperança. Há um renovo de Deus para a sua vida. Há um novo ciclo de Deus. Mas você precisa receber essa mensagem, essa palavra. Perdoe-se, porque você precisa de paz para continuar. Eu vou repetir: perdoe-se, porque você precisa de paz para continuar. Lembre-se, seu erro não tem mais poder do que a cruz de Cristo. O seu erro não tem mais poder do que a cruz de Cristo. Eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que te trouxe até aqui, eu não sei qual é a sua luta, mas o Senhor está ressignificando algo na sua vida. A pedra pode estar nas suas mãos, mas é uma escolha o que você vai fazer com ela. Sabe, eu creio que o Espírito Santo está destronando todo espírito crítico. Eu creio que o Espírito Santo está destronando todo espírito de religiosidade. Eu creio que o Senhor está falando com pessoas aqui que têm um senso de justiça, críticos, traz julgamento com os seus, traz um peso demasiado. O Senhor está transformando realidades aqui. Ei, deixa eu te dizer algo. Por que você está julgando com tanto peso? Muitas vezes você não é julgado dessa forma. Muitos maridos trazendo um julgamento para os filhos, esposa, cônjuges, mulheres, trazendo julgamentos, críticas dentro de casa, para o seu esposo, para os seus filhos. Sabe, eu não sei se você já conviveu com alguém que tem facilidade de apedrejar. Não olha para ninguém agora, olha para cá. Mas as pedras estão nas nossas mãos. Nós temos uma facilidade tão grande, às vezes nós olhamos para esse texto aqui e falamos: nossa, os fariseus daquele tempo. Deixa eu te dizer, essa geração é pior ainda. Sabe qual é o teu pré-julgamento sobre uma situação que você nem sabe o que é? Você pegou um highlight, você pegou um melhor momento, você pegou um recorte de algo e você traz um julgamento daquilo que você nem sabe. Você não conhece a história do seu irmão, você não conhece a história da sua irmã, e você traz um contexto. Isso é religiosidade. Sabe, Deus quer destronar esse espírito maligno do nosso meio. Deus está levantando uma igreja madura, uma igreja com temor. Temor e tremor naquilo que falamos, naquilo que fazemos. Perdoa mais. Há uma escolha a ser feita. Sabe, existe vários juízes de plantão, observando os casos. Um like, um print, uma curtida, uma descurtida, um comentário maldoso, um comentário leviano. Mas deixa eu te dizer algo, você nem conhece a história. Cuidado que a mesma medida que você está fazendo, você será medido. Existem escolhas entre pedras e perdão. Pastor, mas o senhor não viu o que o fulano fez?
Eu sei o que eu tenho feito, e eu careço da graça. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor se renova sobre as nossas vidas, e é a causa pela qual nós não somos consumidos. Olha para dentro de você. Se não for a misericórdia de Deus, você estava condenado hoje. Se não é a misericórdia de Deus sobre a minha vida, sobre a sua vida, ei, homens falhos, comuns, que necessitam da graça, que necessitam do favor, que necessitam da misericórdia, que necessitam do perdão, que necessitam de umas mãos estendidas de Jesus, para poder continuar. Ei, perdoe mais. Seja uma voz profética, seja reconciliador. Ai, pastor, mas muita gente me procura só para falar coisa ruim. É porque você está dando vazão para isso. Sabe, se tem muitas pessoas que te procuram para fofocar, é porque você está dando crédito para isso. Seja uma voz de um poder de Deus. Se levanta, confronta na palavra, ressignifica, diz assim: ei, o que a Bíblia diz sobre isso aqui? Ore com a pessoa, alarga a visão, vamos enxergar como Jesus enxerga. Seja uma voz profética no teu relacionamento, no teu círculo de relacionamento. Ei, o Senhor está levantando uma igreja madura. Ah, eu não falo nada. Se você não fala nada, você está se omitindo. Quando nós se posicionamos em Deus, nós somos agente de cura, agente de transformação, agente de renovo. Ei, minha irmã, ei, você viu o fulano? Você já falou com ele? Quem é a pessoa mais interessada em saber? Rapaz, coisa que eu detesto na minha vida é a tal da fofoca. Graças a Deus essa igreja não tem fofoca. Se alguém vir falar de você para mim, eu vou orar com essa pessoa, eu vou falar: você já falou com ele? Vem aqui, meu irmão, quero orar com você. Fala isso. Sabe, se o nosso irmão está passando por isso, vamos orar por ele. Vamos unir eu e você aqui para orar por ele. Se ele está passando por esse problema, sabe, nunca mais esse irmão vai falar mal de alguém para você. Quem está comigo aí? Eu vejo e sinto um ambiente da graça do Senhor aqui. Eu sinto no meu espírito, como se um rio de Deus viesse assim, nos conduzindo. Mais amor, mais misericórdia. Mais amor e mais misericórdia. Mais amor e mais misericórdia. Mais amor e mais misericórdia. Talvez a luta do seu irmão, você já venceu aquela área, mas seja uma voz e diz: vou orar junto com você, vamos interceder juntos. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra os principados e potestades que estão atuando nas regiões celestiais. Estão aqui, na região celestial. Enquanto nós estamos falando aqui, está tendo uma guerra pela sua atenção, está tendo uma guerra pelo teu coração, mas o Senhor se levanta com a espada nas mãos. O Senhor se levanta com a espada nas mãos, destronando todo espírito de religiosidade, destronando todo espírito de acusação, destronando todo o império das trevas. O Senhor está reinando, o Senhor está levantando filhos, homens maduros, homens de Deus, homens que se levantam nessa geração com uma voz profética, com uma voz de esperança, com uma voz, com uma resposta, com uma voz do céu, com uma voz do céu para cada situação.
O Senhor está levando nós como igreja. O Senhor está avançando. O Senhor está nos fazendo avançar no reino espiritual. O Senhor está nos fazendo avançar no reino espiritual. Ei, lá na sua casa, todo espírito de acusação caia por terra, em nome de Jesus. Lá na sua casa, todo julgamento caia por terra, em nome de Jesus. Seja perdoadora, seja perdoador, seja aquele que ressignifica. Ei, perdoe. Lance as pedras, deixe as pedras. Seja pronto para perdoar, assim como Jesus tem feito contigo. A Bíblia diz: desde os mais velhos aos mais novos foram saindo um por um. Sabe o que eu aprendo com isso? A maturidade. Os mais experientes entenderam. Primeiro, porque sabiam que era falhar, pecar, se sentir culpa. Eles foram largando as suas pedras, do mais velho ao mais novo, e saíram daquele ambiente de acusação para refletir sobre o perdão. Quero convidar você a se colocar de pé por um instante. Deixa o Espírito Santo de Deus falar com você. Fecha teus olhos se você puder. Jesus. Eu vejo como Jesus abraçando pessoas. Eu vejo como Jesus trocando as vestes. Eu vejo como Jesus pegando nas mãos e trazendo os filhos de volta para a mesa. De filhos é na mesa. Eu vejo Jesus colocando um anel no dedo. Eu vejo Jesus enxugando as lágrimas. Eu vejo Jesus colocando uma nova sandálias nos pés. Eu vejo Jesus ressignificando a história. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Sim, Senhor. Nós queremos nos colocar, ó Deus, diante de Ti. Eu quero convidar você nessa noite a entregar uma vez mais agora o seu coração a Ele, diante dessa palavra que você ouviu. Quem sabe você chegou aqui com tantos pesos, com tanta acusação, mas você compreendeu o que é graça. Você pode agora deixar todo o embaraço, todo o peso que tenta te paralisar.
Quem sabe você chegou aqui como aquele fariseu, aqueles homens que viram aquela mulher pecadora, que olharam para ela, olharam para sua vergonha, apanharam pedras nas suas mãos e se achavam mais justos, mais santos. Estavam prontos a apedrejá-la. Quem sabe é isso que nós fazemos muitas vezes, quando estamos perto de pessoas que amamos, quando julgamos. Quem sabe esse tem sido o nosso padrão de comportamento. Eu quero convidar você a olhar para dentro de você. Querido, se tem algo que Deus está desconstruindo nessa noite, é a religiosidade. Se você sentiu um incômodo no seu coração ao ouvir essa palavra, eu quero te dizer, existe um espírito de religiosidade caindo por terra nessa noite. A graça escandaliza. A palavra fala, querido, os fariseus, vocês se assentam na cadeira de Moisés e você diz: obedeçam-lhe e façam tudo o que eles lhe dizem. Mas não façam o que eles fazem, pois eles não praticam o que pregam. Eles atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas eles mesmos não estão dispostos a levantar um só dedo para movê-los. Tudo que fazem é para serem vistos pelos homens. Será que nós se achamos melhores por sermos mais crentes? Será que pelo fato de nós termos sido alcançados pela revelação das boas novas, a gente olha com desprezo os perdidos? Será que na nossa família a gente é o primeiro a julgar? Ei, querido, o Senhor trouxe nós aqui para confrontar o nosso coração, a nossa estrutura religiosa soberba. Ai de vocês, fariseus, vocês fecham o reino dos céus diante dos homens. Vocês mesmos não entram, não deixam entrar aqueles que gostariam de fazê-lo. Ai de nós, Senhor! Eu quero convidar você a olhar para dentro de si, querido. Ah, Senhor, tenha misericórdia de nós. Porque aqui nós precisamos se arrepender hoje. Tem pessoas que chegaram aqui, sabe, tem pessoas que escutam a dor do seu irmão, a vergonha. Querido, quantas vezes ouvimos a vergonha do nosso irmão? Em vez de chegarmos e falarmos: ei, querido, eu vou caminhar contigo, eu vou orar contigo, eu vou jejuar pela sua casa, eu vou lutar contigo pela sua família. O Senhor te ama, o Senhor tem propósito. O mundo pode dizer que não existe mais jeito, mas quando Deus olhou para aquela mulher adúltera, quando Jesus olhou para ela, Ele não olhou para o pecado dela, Ele olhou para quem ela poderia ser nele. A vida daquela mulher está relatada aqui, para que eu e você possamos olhar para dentro de nós e termos um coração misericordioso, e termos um coração bondoso, assim como diz a palavra. Ah, Senhor, querido, justiça, misericórdia e fidelidade sobre a sua vida nessa noite. Justiça, misericórdia e fidelidade. Justiça, misericórdia e fidelidade. Coloque a mão no seu coração. Peça para o Senhor te dar um coração sensível. Que sejamos os primeiros a estender a graça. Sabe, estender a graça não é falar que a pessoa não está errando, não é isso, mas é apontar um caminho. É falar: ei, existe um caminho. E o que você fez, sim, é triste, é errado, mas eu quero te dizer que existem as boas novas. Eu quero te dizer que existe um caminho diferente. Eu quero te dizer que existe uma viva esperança. Existe um Deus que te ama.
Existe um Deus que te toma pela sua mão direita e que te conduz num vivo caminho. Não vos lembreis mais das coisas passadas e nem considereis as antigas. Eis que estou fazendo algo novo e ela já está surgindo. Se chama Jesus Cristo. Será que vocês não percebem? Até no deserto, sequidão, morte, eu vou abrir um caminho, diz o Senhor, e riachos no ermo. Aonde era sequidão, vem vida, querido. Vem vida, eu quero profetizar vida sobre a sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigada, Senhor. Ah, Pai, gere em nós um coração contrito. Gere em nós, Senhor, um coração sedento. Quantos aqui desejam ser misericordiosos? Ei, nós somos chamados para sermos pacificadores, misericordiosos. Aqueles que apontam um caminho, aqueles que anunciam as boas novas da salvação. Aqueles que amam, que olham nos olhos. É chegado um novo tempo, queridos. É chegado um novo tempo. Senhor, toca os nossos lábios com brasas vivas. Sabe o que o profeta Isaías, um homem de Deus que profetizava ao povo, ele teve uma experiência tão profunda com Deus, e ele caiu, sabe, aos chãos. Ele disse: ai de mim, Senhor. Ele fala: Senhor, toca os meus lábios com brasas vivas. Será que essa tem que ser a nossa oração hoje? Queridos, tantas acusações. Como está o coração de Deus vendo a igreja de Cristo, vendo a gente? Como está o coração de Deus? Mas hoje Ele trouxe uma palavra que quebra o jugo. O Senhor trouxe uma palavra que quebra o jugo, que nos reposiciona. Existe uma escolha que nós vamos fazer. Vão dizer para você: você ficou louco? E você vai dizer: louco por Jesus. Vão dizer o que está acontecendo contigo, e você vai dizer: eu estou cada dia mais parecido com Jesus. Vão te cancelar, eles cancelaram Jesus, está tudo bem. No reino de Deus, quando a gente perde, é que a gente ganha. No reino de Deus as coisas são diferentes. Vamos adorar ao Senhor. Eu quero convidar você a declarar, sabe, que você está recebendo o empoderamento do Espírito Santo. Ei, Espírito Santo. Ei, querido. Sabe? O Senhor está levantando homens e mulheres, uma igreja viva na terra, para fluir no poder do Espírito. Só vai conseguir perdoar quem estiver cheio do Espírito. Só vai conseguir amar quem estiver cheio do Espírito. Só vai conseguir ter misericórdia aquele que está cheio do Espírito. Você consegue invocar o poder do Espírito nessa noite e quebrar com o espírito de religiosidade? Comece a adorar a Ele, querido. Levante suas mãos se você puder. Faça algo para Ele. Faça algo para Ele. Ei, Espírito Santo, vem, Senhor. Enche-nos, Senhor. Enche-nos, enche-nos. Mais, Senhor, mais do seu poder. Espírito Santo, enche-nos. Enche a nossa vida, Senhor. Enche-nos, Senhor, enche-nos de Ti, Senhor. Para ver como o Senhor vê, para se mover como o Senhor se move, para amar como o Senhor ama. Oh, Espírito, vem, Tu vem, quebranta o meu ser. Espírito, vem, faz o céu descer. Vem, Espírito, vem, Espírito, vem em nós,
fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Eu creio. Algo novo sobre a sua vida, sobre a sua casa. Uma coisa nova Deus está fazendo. Rios no ermo, caminhos no deserto. Uma coisa nova, uma coisa nova Deus Está fazendo. rios no mesmo caminho. Ele faz uma coisa nova. Deus está Ele está fazendo rios no mesmo caminho. Vem, Senhor, vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos. Vem fazer o que nenhum homem fez. Vem fazer o que a história nunca viu. Vem cumprir o descrito em Joel. Aviva-nos, aviva-nos, Senhor. Você pode aplaudir a Ele? Aviva-nos, Senhor. Nós saímos daqui essa noite com uma porção ainda maior de amor pelas pessoas, com uma porção ainda maior de misericórdia, de graça estendida, de graça derramada. Quero convidar você a declarar uma oração, se você desejar. Eu creio muito naquilo que nós liberamos. A Bíblia fala que o poder da vida e da morte está na língua. Eu creio que aquilo que nós liberamos no reino espiritual tem muito poder. Querido, a maior estrutura que existe, a mais difícil de se romper, se chama religiosidade. É por isso que é tão confrontada na Bíblia, quando a gente se depara com textos falando aos fariseus, hipócritas. É porque muitas vezes isso impregna o nosso coração. Mas eu quero dizer, essa igreja, uma igreja livre de toda a religiosidade, uma igreja firme nos princípios da palavra, mas uma igreja que ama, que estende a mão e que ajuda. Que todo espírito de religiosidade seja quebrado em nome de Jesus. Eu oro para que o Senhor ative os seus sentidos espirituais. Quem sabe você passou muita opressão para chegar nesse culto aqui, mas pode saber que uma batalha espiritual muito grande aconteceu hoje. Eu quero convidar você a declarar comigo assim: Senhor meu Deus, eu nessa noite, eu recebi a Tua palavra, que é poderosa, e eu agora quero declarar diante de Deus, diante dos anjos e diante dos demônios, que todo espírito de religiosidade, de justiça própria, está agora caindo por terra, em nome de Jesus. Eu peço perdão, Senhor, por todo julgamento, por toda culpa, por todas as vezes que eu matei pessoas com a minha fala, com o meu julgamento. E eu agora quero proclamar vida sobre a minha casa, sobre a minha família, sobre os meus amigos, sobre as pessoas que me cercam. Eu recebo uma porção ainda mais elevada de graça, de amor, de bondade e de misericórdia. Eu declaro que toda dureza de coração está sendo trocada agora por um coração de carne, um coração sensível. E eu peço a Deus que o Senhor ative os meus sentidos espirituais, para que eu possa ver
como o Senhor vê, para que eu possa falar como o Senhor deseja que eu fale. Eu declaro essas verdades nessa noite, em nome de Jesus. Amém, querido? Amém? Glorifique a Ele. Aleluia. Você pode se assentar só por um instante? Eu não sei o quanto essa palavra falou contigo, mas eu confesso que falou muito comigo. É a segunda vez que eu estou ouvindo essa mensagem. Essa pedra, como o pastor falou, não tem nada de místico, tá? Amém, gente? Você não vai pôr a pedra lá e todos os problemas vão ser resolvidos, nada disso. Amém? Amém. Essa pedra é um memorial. Nós preparamos ela para que você deixe em algum lugar lá na sua casa, quem sabe numa estante, num lugar de destaque, para que todas as vezes que você olhar para esse memorial, você se lembre que você pode fazer uma escolha. Ou você pode escolher pegar a pedra para lançar em alguém, ou você pode escolher, assim como Jesus nos ensina, o perdão e a graça. Amém?